Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das narrativas mais dramáticas e, olha, mais fundamentais das tradições abraâmicas. É a história da amarração de Isaac, um relato sobre fé, obediência e um teste que é quase incompreensível, lá em Gênesis capítulo 22. Para a gente começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Ela está no centro de tudo o que acontece nessa passagem, sabe? Ajuda a gente a entender a jornada de Abraão e o peso da ordem que ele está prestes a receber. E tá aí. O texto já começa sem rodeios, não deixa nenhuma dúvida. O que vai acontecer não é um ato de crueldade aleatório, mas um teste orquestrado por Deus. A história já começa com essa tensão no ar. Abraão vai ser provado. Então, a história parte de um teste que a gente mal consegue imaginar. O foco aqui é o quão chocante é a ordem dada a Abraão. Uma ordem que vai contra a lógica, o amor de um pai e a própria promessa que Deus tinha feito a ele. O interessante aqui é notar como a instrução de Deus é construída, camada por camada, para aumentar o peso emocional. Percebe os passos? Não é só leve seu filho, é seu único filho, depois o nome, Isaac, e ainda reforça, aquele a quem você ama. Cada frase vai amplificando a enormidade do que está sendo pedido. É um teste completo do coração de Abraão. E qual é a resposta de Abraão? Silêncio. E ação imediata. Ele não discute, não pergunta, não hesita, simplesmente levanta cedo, prepara a lenha, o jumento e parte com seus servos e, claro, com Isaac. Essa obediência silenciosa é quase tão impressionante quanto a ordem em si. A segunda parte dessa história é a jornada. Uma jornada em silêncio. São 3 dias caminhando até a montanha. Dá para imaginar a tensão, né? As palavras que não foram ditas. O peso daquele segredo que só Abraão carregava. Essa linha do tempo mostra bem a duração dessa provação. Não foi uma decisão de impulso seguida de uma ação rápida. Não. Foram 3 longos dias para ele pensar no que estava prestes a fazer. O que torna sua resolução ainda mais impressionante. E então, o silêncio é quebrado, e é de um jeito devastador. A pergunta inocente de Isaac, ele vê o fogo, a lenha, mas percebe que falta o principal. Esse momento é de cortar o coração, é o centro emocional da narrativa. A resposta de Abraão é uma das declarações de fé mais conhecidas da história. E ela é muito ambígua. Será que era uma profecia, uma esperança desesperada, ou só um jeito de acalmar o filho? Seja qual for a interpretação, o que fica claro é a confiança inabalável em Deus, mesmo no momento mais sombrio de todos. E isso nos leva direto para o topo da montanha e para o clímax de toda a história, os preparativos finais para o sacrifício. Cada ação é calculada, metódica e carregada de uma tensão que é quase insuportável. Abraão começa o preparo. Primeiro, constrói um altar. Um ato de adoração que, nesse contexto, também é uma preparação para a morte. Isso torna a intenção dele terrivelmente real. Em seguida, ele arruma a lenha. Cada pedaço de madeira que ele coloca no lugar é um passo metódico, quase um ritual, em direção ao impensável. E então, o ponto que define tudo. Ele amarra seu filho, Isaac. É essa ação que torna o sacrifício iminente e super pessoal. É daí que vem o nome original da história em hebraico, a Aquidah, que significa a amarração. E aqui o coração para, a mão está levantada, a faca está na mão. A obediência de Abraão foi total, levada ao seu limite absoluto. A fé foi testada até o último segundo possível. E bem nesse instante, quando parece que não há mais esperança, a história dá uma virada dramática. O clímax é resolvido com uma voz que vem dos céus. O chamado é urgente. O nome dele é repetido 2 vezes. Abraão, Abraão. A ordem é clara, direta, interrompendo a ação no último instante. O teste acabou. A prova de fé foi superada. E aqui a fé de Abraão se cumpre. O carneiro, o substituto, aparece. Aquela profecia que ele fez para Isaac, Deus proverá, se torna realidade, de uma forma bem literal. Para celebrar esse momento, Abraão dá um nome ao local. E o nome resume a lição principal que sai desse teste. No meio da prova mais difícil, a provisão de Deus se manifesta. O lugar se torna um memorial eterno dessa verdade. Bom, na parte final da história, a obediência de Abraão é recompensada.
A aliança que ele tinha com Deus é renovada e as promessas são reafirmadas com muita força, antes da jornada de volta para casa. A bênção é repetida com uma linguagem poética grandiosa. Essas duas metáforas, as estrelas e a areia, nos dão uma ideia da dimensão da descendência que viria de Abraão, uma recompensa direta pela sua obediência. E com isso, a narrativa se encerra. A volta para casa é descrita de um jeito simples, direto. Um final silencioso para uma provação gigantesca. A vida continua, mas Abraão e a própria história da fé mudaram para sempre. E a gente termina com essa reflexão. Essa história ecoa há milênios no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Cada um interpreta de um jeito, mas todos reconhecem a profundidade dela. O que essa história nos diz sobre o que é confiar, obedecer e acreditar diante daquilo que a gente não consegue compreender? É uma pergunta que continua a nos desafiar e inspirar até hoje.